Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até as 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Olá, galera. Aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Hoje, dia 23 de janeiro, segunda-feira, 17 horas e 46 minutos. Estou dando início aí ao ouvinte solta a voz dessa semana, tá ok? Deixe seus áudios aí, temas que quiserem trazer aqui, porque na próxima sexta-feira, lá para umas 16 horas, eu pretendo encerrar e já editar no final de semana e disponibilizar no ar, tá ok? Uma boa semana a todos. Vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou o Matheus Mantoan, aqui falando aqui de Curitiba agora. Falando embaixo da chuva, é um pouco poético até. A questão que eu queria apontar, falei agora há pouco aí, eu estava na empresa agora e passei uma situação estranha, em que o uso do procedimento acaba por falhar um pouco a efetividade do trabalho, entende? Daí fica a minha dúvida, esse excesso de ISO 9001, excesso de ISO 9001-2000, procedimento, compliance, processo, monitoria, auditoria, não é tipo um cabresto que estão criando nas empresas e no processo normal? Tipo com, sei lá, professor, qualquer tipo de sistema que você coloca uma linha guia para todo mundo seguir e vai criando uma burrice junto com quem produz e com quem faz o trabalho em si. Fiquei pensando nisso agora no fim do trabalho, abri o ouvinte, a voz do ouvinte, então vamos ver o que o pessoal acha disso. Olá pessoal, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Matheus, realmente, cara, eu antes de começar a exercer advocacia, eu trabalhava na Acesita, que era uma empresa, que era uma usina de aço, né? De aço mesmo, aço inox, aço silício, aço carbono. O que acontece que com a chegada dessa ISO 9000, com a implementação das tais conformidades, né? Onde criavam-se padrões aí de trabalho e modus operandi em todas as áreas, né? Tanto de vendas, como RH, como departamento de marketing, com o intuito de tentar padronizar os procedimentos. O problema maior que eu sentia nessa época é que, além de engessar, certo, os procedimentos, às vezes os procedimentos eram moldados de uma forma ruim. Ou seja, existiam profissionais que faziam o trabalho de uma forma melhor, mais ágil talvez, mas o que acontece? Existia um padrão, não muitas vezes falho, onde acabava que a ISO 9000, na minha época era a ISO 9001 ainda, se eu não me engano, na década de 90, eu trabalhei lá entre 93 até 97, se eu não me engano. O que aconteceu? Na minha opinião, realmente engessava, porque às vezes o procedimento adotado como padrão, né, como conforme, era um padrão errado, era um padrão errôneo,
onde a grande maioria fazia e impedia as pessoas que estavam realizando o trabalho de maneira mais eficiente, mais simplificado, de colocar isso como padrão, porque às vezes era a minoria. Ou seja, a pessoa estava, como eles dizem nos termos lá, em não conformidade. Então o que acontece? Na minha opinião, a padronização do trabalho realmente é interessante do seguinte ponto: a partir do momento que se levanta qual é a maneira mais eficiente para fazer esse trabalho, certo? Isso é até uma questão de aprendizado dos empregados novos que entram, isso é interessante. Agora, a partir do momento que você engessa a iniciativa do profissional em processos e procedimentos mais eficazes, aí, na minha opinião, é só uma questão de ter nomenclatura para apresentar, ou seja, aquela como é que chama? É para inglês ver, né? A gente dizia que era para inglês ver, e é isso mesmo, que é aquele selinho da ISO 9000, selinho não sei o que lá, selo não sei o que lá, e todo ano passa por uma, como é que faz, uma fiscalização da consultoria, né, da ISO 9000, onde vem buscar essas falhas, e a perda depois desse selo da ISO 9001, 9002, eu não sei em qual ISO 9000 que se encontra hoje, né, realmente poderia afetar até as vendas da empresa perante o mercado internacional, principalmente, né? É como se fosse nos alimentos o carimbinho do CIF, vamos dizer assim, né? Mas realmente, eu concordo com você plenamente, engessa totalmente a criatividade dos profissionais e o modus operandi mais efetivo e mais competente, e, na minha opinião, realmente é só para consultores aí angariar dinheiro. Tá ok? Um abraço a todos. Maria Helena, do Rio de Janeiro. Eu vou soltar a minha voz aqui, mas é uma voz de indignação. Hoje pela manhã, ouvindo noticiários, foi divulgado que a partir do meio do ano, a nossa energia aumentará em 9, alguma coisa por cento, não me lembro o certo. Justificativa: a União deve bilhões às concessionárias. Então, nós, eu, você, todo o povo vai pagar uma conta que nós não fizemos. Eu acho isso um absurdo. Volto a repetir, essas agências reguladoras são cabines de emprego e não resolvem nada, são sempre contra o povo. Então, eu acredito, penso, se não seria o caso de nós entrarmos no Ministério Público Federal com uma ação civil contra a concessionária ou a União por repassarem essa conta. Porque, até onde eu entendo, se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Quando você é devedor, o credor entra na justiça para receber e não repassa para terceiros que não fizeram essa dívida. Então fica aqui a minha indignação. Uma boa tarde a todos. Olá, galera, aqui é o Neto do NetoCast São Paulo. Então, Maria Helena, esse problema aí com relação à energia elétrica, ele teve origem política, entendeu? Porque quando houve a reeleição, as eleições de 2014, onde as concessionárias já estavam precisando aplicar o reajuste desde 2012, 2013, na época Dilma, se vocês vão se recordar disso, como era época de eleição, numa intenção totalmente, vamos dizer assim, eleitoreira, certo? Ela simplesmente bloqueou o reajuste e disse até que iria baratear as contas de energia elétrica. Você se lembra disso aí? E aí todas as concessionárias, todos os economistas disseram que isso seria impraticável, porque estava tudo subindo, os salários dos empregados subindo, impostos subindo, certo? Então seria impraticável o não reajuste, lógico, em proporções bem menores na época e gradual, e não agora uma cacetada dessa aí de 9%. Aí, o que aconteceu? Ela segurou, e eu na época já disse também lá no NetoCast que essa bomba iria estourar na mão da gente. Lembra disso aí? Então é isso, o que aconteceu foi uma questão mais política
do que econômica. Então o que acontece? Ingressar com ação, porque o Ministério Público Federal ele pode intervir na questão da taxa se houver alguma irregularidade. Mas o problema maior é se eles comprovarem que houve uma defasagem na conta que deveria ter sido aplicada desde 2012, 13 e 14 e eventualmente 2015, já teve um reajuste em 2015 para tentar recuperar. Mas se realmente provarem que houve essa defasagem no preço anti-GPM, anti-salário mínimo, anti todos os custos que se tem para gerar energia, aí fica mais difícil. Oi, Neto, Maria Helena, novamente. Não, eu lembro de tudo isso, só que no noticiário a justificativa para o aumento saiu bem claro. É porque a União está devendo bilhões à concessionária. Eles não colocaram essas suas justificativas em pauta, não. Só foi o que foi dito exatamente isso, porque a União estava devendo bilhões à concessionária. Então, até o jornalista falou, então a conta agora caiu para nós. Nós é que vamos ter que pagar a conta que o governo está devendo para ele. Oi, Castanhas, é o Alexandre aqui de São Paulo, tudo bem? Eu estava aqui nas minhas andas pela internet e peguei um texto bacana do Marcelo Contrim. O assunto é Sabedoria das Folhas. E ele diz aqui: folhas são comparáveis a uma bateria que capta e armazena sua energia dos elementos água, ar, terra e do sol. Servem para defumação, alimento e inalação. As folhas captam da terra sustento e base, água, fluidez, do ar, frescor e amparo divino. Fogo, captam energia elementar. E para qual motivo? Para transmitir e servir a quem as consumir essas energias acumuladas. Eu achei bem interessante, é correto isso aí, a folha está lá no tempo. Ela toma o ar, pega o ar, toma sol, por meio do tronco e dos galhos, sobe aquela energia da terra e ela também absorve. E aí vem a pessoa, colhe, faz um chá, faz uma salada, comida, etc. Faz uma defumação, queima, e ela pega da folha essas potencialidades que ela tem, que ela guardou e deixou para a humanidade, para os animais se servirem desse acúmulo que ela fica lá guardadinha dentro dela, esperando alguém se servir, né? Achei bem bacana e achei interessante passar para vocês aí. Valeu, tchau, tchau. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones.
Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Fiquem agora com a faixa de encerramento Whiskey de Uma Uma.